E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o 2º ano e o conteúdo doenças bacterianas. Amores de minha vida, o que aconteceu? Um lapso aqui no nosso cronograma, mas não tem problema. Nessa nova apostila que vocês estão, a gente percebeu que tem as bactérias. E eu já tinha falado sobre bactérias, sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre tudo com vocês, não é verdade? Sim, é verdade. E aí, o que aconteceu, meus amores? Eu acabei deixando passar as doenças bacterianas, as bacterioses. Eu jurei que eu tinha falado, e aí quando eu fui ver os vídeos eu percebi que eu não tinha falado de doenças bacterianas. Aí eu fui lá pro reino protista e me faltou as doenças bacterianas. Tu acredita numa coisa dessas? Então cá estamos nós, as doenças bacterianas, para não deixar isso para trás, beleza? Então segue o baile. O que a gente tem que saber basicamente? Tá tudo aí na tua apostila, no Reino Monera, e a gente tem que simplesmente saber quais são as doenças, quais são os sintomas, quais são as características, modo de prevenção, modo de tratamento. Primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte: antibióticos. Antibióticos são medicamentos específicos para tratar doenças bacterianas. Se você está com uma gripe, se você está com uma virose qualquer e toma antibiótico, não vai adiantar, porque antibiótico serve para matar bactérias. Então, sempre quando eu perguntar quais dessas doenças são tratadas com antibióticos, é só você identificar quais são doenças bacterianas. Fazer uma lista, uma relação das doenças e das causas, dos causadores, dos sintomas, é fundamental. No vestibular sempre se dá uma lista de doenças, te pergunta o que é viral, o que é bacteriose, o que é causada por protozoários, o que é causada por vermes, que é lá da zoologia. Então aqui a gente vai entrar nas bacterioses, ok? Então vamos começar com a difteria. Difteria ou croup são as doencinhas que assim, ó, é muito difícil da gente ver casos, só que por isso que é muito importante a gente aprender, porque são essas que na hora do Enem, na hora da prova, vai fugir, porque não é uma doença de fácil percepção, até devido à vacinação, percepção na sociedade, graças a Deus, mas ela é bem importante e bem perigosa. Ela é causada por uma bactéria que se chama Corynebacterium diphtheriae, tá? Tá ali escritinho para vocês. E as formas de transmissão é pelo ar e pela saliva. Muitas doenças virais e bacterianas, que a gente, aqui nas bacterianas, a gente vai ver, a transmissão é pelo ar. A gente já tinha visto isso na virose. Pô, agora essa virose, que é o coronavírus, Covid-19, é pelo ar e pela saliva. E todo mundo sabe que a gente tem que colocar uma máscara de proteção. Mas já há muito tempo existem doenças, inclusive as bacterianas, transmitidas pelo ar e pela saliva. Não precisa beijar na boca da pessoa, é só falar que tu tá lançando saliva, tá? E essa pessoa, se estiver contaminada, pode contaminar. Qual que é o detalhe? Quais são os sintomas? Inflamação das amígdalas, faringe e mucosa nasal. Muito parecido com uma dor de garganta normal. Inclusive, a maioria das amidalites, gente, são causadas por bactérias. Mas não bactérias como a Corynebacterium diphtheriae. O problema dessa bactéria, meu amor... Sabe qual é o problema dessa bactéria? O problema dessa bactéria é que ela pode, quando começar a se reproduzir, ela produz uma toxina, ela está instalada na garganta, na faringe, normalmente das crianças, e ela começa a produzir uma toxina que cai na corrente sanguínea, e caindo na corrente sanguínea, ela acaba destruindo as fibras cardíacas, as células nervosas e as células renais do rim, ou seja, do rim. Tipo, só pra tu saber, eu sempre conto essa história, uma história verídica. A minha mãe, quando a gente ficava com dor de garganta, ela sempre dizia: cuidado, vamos se cuidar, não vamos ficar no sol, porque pode morrer de croup. Eu disse, cara, que viagem. Ela disse, não, a filha da fulana de tal morreu de croup. Então, lá no interior onde a gente morava, tinha acontecido essa história, só que aí depois eu fui entender. A mãe da criança, ela foi trabalhar, a criança com uma dor de garganta que aparentemente parecia normal. Ela foi trabalhar e deixou a criança com a babá. E aí ela acha que foi porque a babá deixou a criança brincando, que tava até melhor, tava brincando na rua e tal, brincando na rua assim, na frente de casa. E aí ela teve um mal súbito, teve que ir pro hospital e faleceu. O que aconteceu? Na verdade, ela não estava com uma infecção bacteriana normal, ela estava com a difteria ou a croup, e essa bactéria estava na garganta e aí ela produziu a toxina e aí foi diretamente
para o coração e para os rins, e aí teve uma morte praticamente súbita, tá? Então é muito perigosa. Mas por que a gente não vê tantos casos dessa doença, graças a Deus? Devido à vacinação tríplice. Todas as crianças hoje em dia são vacinadas, né? As que os pais levam para tomar vacina. E uma das doenças que são prevenidas é a difteria. Aqui a gente tem algumas fotos da infecção bacteriana, tá? É muito mais grave e severo do que uma amidalite normal, uma infecção por outra bactéria nas amígdalas, ok? Outra, disenteria bacilar. A disenteria costuma ser utilizado o termo como diarreia, né? A bacilar é causada pela bactéria do gênero Shigella. É uma diarreia muito severa, tá? E a contaminação vai ser através de água ou alimentos contaminados com água de pessoas que estão, por exemplo, tá numa comunidade que não tem saneamento básico, e aí tem doentes, esses doentes defecam, essas fezes vão para o mesmo local que é o reservatório de água deles, ou que molha as hortas, etc e tal. As pessoas se contaminam, causam uma infecção intestinal com dores abdominais, diarreias sanguinolentas, perda bastante grande de água, desidratação severa e vômitos. Utilização de soro caseiro para hidratar, de antibióticos específicos, e praticamente a profilaxia, ou seja, a prevenção, é o saneamento básico, é a educação sanitária, né? Que muitos locais ainda do Brasil e do mundo não têm acesso, infelizmente. E aí a gente tem outra que é difícil de lembrar pelo nome, que é bacteriana, febre tifoide, causada pela salmonella typhi. Tem a salmonelose, que é causada por outra espécie de salmonela, tá? Que está presente nos ovos. Não é esse o caso. Essa é a salmonella typhi, que a contaminação é de águas e alimentos contaminados por fezes de doentes. Febre, dor de cabeça, bradicardia, que é alterações no batimento cardíaco, hemorragias nasais, diarreia e vômitos, e a utilização também de antibióticos específicos e de educação sanitária. E um dos possíveis transmissores é a mosca doméstica, porque a gente sabe que a mosca doméstica pousa nas fezes de pessoas contaminadas em locais que não tem saneamento básico e pode pousar nos alimentos, né? Então, por isso que pode transmitir, e causa também, normalmente são específicas de locais bastante pobres ou sem acesso à educação sanitária e saneamento básico. E agora, gente, vamos falar do tétano. O tétano é uma das mais importantes. Se for cair uma doença na tua prova, pode ter certeza que o tétano vai estar lá. Qual que é o tétano? O tétano é causado por uma bactéria chamada Clostridium tetani. O tétano, essa bactéria, ela é uma bactéria anaeróbica. E qual é o detalhe, meus amores? Ela é muito severa e pode levar à morte, mas tem vacinação. Existem muitos equívocos quando se fala de Clostridium tetani e quando se fala de tétano. Muitas pessoas acreditam que a contaminação para que a pessoa desenvolva um quadro dessa doença é através de machucados com algum objeto enferrujado ou oxidado. E essa é a maior mentira da humanidade até aqui. Não é a maior, mas é uma dos maiores equívocos. Não tem nada a ver o Clostridium tetani com a ferrugem. O que tu tens que saber? Ele é um ser vivo anaeróbio estrito. O que significa ser um ser vivo anaeróbio estrito? Agora eu tenho um quadro, olha que legal. O que significa ser um ser vivo anaeróbio estrito? Que o oxigênio é tóxico para a bactéria. Então eu vou desenhar aqui, vou fazer uma encenação. Eu já devo ter explicado isso para ti lá no primeiro ano, mas eu vou voltar aqui e vou te falar de novo sobre isso. O que acontece? Tu tá aqui tranquilamente caminhando na praia quando a pandemia acabou para comemorar. E aí tu não viu e tu acabou pisando num caco de vidro que estava no meio da areia, porque pessoas sem noção fizeram ali um luau, deixaram umas garrafas quebradas e fizeram isso. Isso é um pet, juro, isso é um caco de vidro. O que vai acontecer? O Clostridium tetani é uma bactéria anaeróbica, ou seja, o oxigênio é tóxico para ela. E o que acontece? Nesse ambiente, na areia, na volta da tua pele, no caco de vidro,
tem muito oxigênio. Então, nós vimos que as bactérias, quando elas estão, vamos fazer uma ampliação aqui, ó. Essa aqui seria o tétano de boas. Quando existe o oxigênio, que é uma situação desfavorável, ela esporula, que é uma supercondensação aqui das suas proteínas e mantém o seu material genético ali preservado. E o que vai acontecer, gente? O tétano está em forma de esporo em tudo que é lugar. Quando tu vai fazer uma cirurgia num hospital, pode ter esporos de tétano. No dente do teu cachorro, pode ter, não tem nada a ver com ferrugem. Pode estar nesse caco de vidro, pode estar em qualquer lugar. Quando tu pisa em algo pérfuro cortante, o que vai acontecer? Esses esporos vão conseguir entrar nos teus tecidos internos. E nesses teus tecidos internos, o que a gente vai ver? Que aqui tem baixo oxigênio. E com uma condição favorável, o tétano, claro, nas devidas proporções, né? Eu tô fazendo aqui de maneira... O tétano vai voltar à sua forma original e vai ficar ativo. E ficando ativo, ele vai começar a produzir uma toxina tetânica. E essa toxina vai percorrer os tecidos da pessoa, a corrente sanguínea e chegar nos músculos, causando contrações severas e violentas por todos os músculos. Ou seja, sabe uma cãibra, que é uma contração involuntária? Agora pensa todos os teus músculos se contraindo involuntariamente. E lembra que qual é o músculo mais importante do teu corpo? Coração. Que se contrair e não relaxar, tu vai ter uma parada cardíaca. Qual o detalhe? Por que as pessoas anos ficaram falando do prego? Porque o prego é um excelente objeto pérfuro cortante. Tu pisa nele e ele rapidamente internaliza e vai bem fundo nos tecidos, mas não tem a ver com ferrugem, tem com o fato dele ser pérfuro cortante. Qual que é o detalhe? Vacina antitetânica. Quando tu te machucas, se tu não tens a vacina antitetânica, que se eu não me engano duram 5 anos, é o prazo, se você já tomou tem que ver quando foi a última vez, toda vez que você se machucar, dá tempo, por mais que a vacina seja preventiva, de correr no posto de saúde, tomar a vacina antitetânica para impedir que aconteça todo esse processo aqui. Até porque, e ainda, se isso não acontecer, você pode tomar o soro, que é já os anticorpos prontos. E se você deixar muito, e cara, se você procurar, vou mostrar fotos aqui, imagens fortes, tá? Mas se você procurar na internet, você vai achar imagens horríveis. A morte de uma pessoa com tétano é o pior tipo de morte. É o tipo de morte em ferradura que a gente chama. A pessoa, antes de ter uma parada cardíaca, ela vai ter isso daqui, ó. As mãozinhas, elas se contorcem, tá? E ela faz tipo como se fosse uma ponte, sabe uma ponte? Aquilo que a gente fazia quando era criança, que os atletas fazem, porque os músculos que envolvem a nossa coluna vertebral, eles acabam quebrando a nossa coluna vertebral, diz que é uma dor horrível, mesmo com sedativo. Só para terminar esse vídeo, antes de eu mostrar as fotos, tem uma história que eu pergunto sempre para os meus amigos médicos. E aí, fulaninho, você já viu isso de verdade na sua vida de médico ou é só teoria? E aí tem um amigo meu que quando na época, hoje ele é médico anestesista, mas na época que ele era estudante de medicina, ele viu um caso de uma senhora que morava no interior, pra fora, assim, no meio rural, e ela tava estendendo roupa na rua, e aí bateu um vento, né, no meio do campo, e tinha uma madeira grossa que segurava o varal, e esse vento bateu na madeira, e bateu nela, e bateu aqui na cabeça, e ela tinha como se fosse uma cicatriz de infância, uma marca de nascença, assim, um sinal protuberante. E aí o que aconteceu? Bateu aquela madeira, rompeu, sangrou e ela caiu de cara no chão. E ficou desmaiada por um tempo, sangrando. Obviamente que ali os esporos entraram e fizeram todo esse processo. Ela, depois de um momento, né, acordou, voltou a si, fez um curativo em casa, achou que estava tudo bem, que tinha sido um acidente, e depois ela já foi ao hospital com o início das contrações. Eles conseguiram recuperar, mas foi muito difícil, porque depois que a toxina entra em ação, mesmo que tu mate a bactéria, a toxina tá agindo, então foi bem, bem difícil. Olha aqui, a gente tem as fotos, ó, aqui uma criancinha aqui, ó, já com as contrações, é muita dor, tá?
com as mãozinhas, um pequeno corte ali superficial e lá uma obra de arte na Renascença, porque isso antes era bastante comum, né? E as pessoas se machucavam e morriam assim, sem nenhum tipo de atendimento. Ok? Fechou? Até aqui, parte 1 das doenças, tem mais, espera aí.